Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês estejam bem. A gente se reencontra mais uma vez para dar prosseguimento aos estudos em torno da obra Depois da Morte, do Leon Denis, né? A gente já vem refletindo a respeito desde a presença da realidade espiritual em outras culturas, tradições, os princípios fundamentais na visão do Denis, que definem o Espiritismo. E hoje a gente prossegue no capítulo 24, onde o nosso tema, então, é as consequências filosóficas e morais do Espiritismo, né? Eu vou seguir como referência, obviamente, o livro, não é? Mas nós vamos abordar aqui dois tópicos ao longo dessa noite. O primeiro, mais fiel, por assim dizer, ao livro, mas a gente vai ter que, no segundo, repensar algumas coisas, porque tanto no tempo de Kardec, mas também no tempo do Denis, a gente tem algumas previsões em relação ao espiritismo ou ao espiritualismo moderno que não se concretizaram. E quase todas elas dizem respeito ao futuro do movimento, ao espalhamento do movimento, ao número de pessoas adeptas, à crença generalizada no mundo dos espíritos, ou, por que não dizer, na prova científica da existência do mundo dos espíritos ou do contato com o além. Isso é algo muito comum nas nossas reflexões, né? Mas eu gostaria de dedicar um pouquinho de atenção para isso, porque as coisas parecem que não saíram muito conforme essas previsões. Então nós vamos começar, e o Denis, ele apresenta para nós... Bem, vamos lá. Antes disso, se vocês quiserem mandando questões ao longo do estudo, eu vou registrando no celular. Depois eu respondo na medida que eu for encerrando ciclos de pensamento. Bem, Denis vai dizer para nós, ele começa esse capítulo chamando a nossa atenção para qual é a essência do pensamento espírita, ou a essência filosófica do pensamento espírita, dos fatos espíritas. Essa expressão fatos espíritas, ela é recorrente nas obras do Denis. Ele usa o termo como referência aos eventos espíritas que no tempo em que vivia vinham sendo patenteados, né? Ou seja, não no sentido de patente de registro de ideia ou de marca, mas eles vinham se tornando cada vez mais patentes, cada vez mais concretos, devido aos grupos que se multiplicavam. E aí o Denis vai dizer que a principal consequência de uma análise a respeito dos fatos espíritas diz respeito à natureza e ao destino do ser humano. E essa é uma questão não pequena. Na verdade, é uma grande questão que é perpendicular, ou seja, ela atravessa, ela está presente, ela perpassa todos os períodos da nossa história, do pensamento humano, que é quando o homem pensa a respeito de si mesmo, pensa a respeito da sua condição. E mais, né? Ele pensa qual é o destino dessa vida.
Embora as coisas possam parecer relativamente simples quando a gente fala de maneira superficial, essas duas questões são bem difíceis. Porque a resposta que nós demos a cada uma delas, essa resposta tem um impacto tremendo no modo em que a gente vive a vida. A definição do Denis é muito parecida com a de Kardec. Quando Kardec publica O que é o Espiritismo, que é uma excelente obra introdutória. Se você está chegando no Espiritismo hoje, se você ainda não leu nada ou leu muito pouquinha coisa, vale a pena ler um pouco de Kardec. E a primeira obra pode ser essa, que ele preparou como uma obra introdutória, O que é o Espiritismo. Algumas pessoas dizem que entraram para o Espiritismo, conheceram o Espiritismo através da leitura de um romance, de uma obra mais branda. Não há nenhum problema nisso, não mesmo. Mas uma vez que você então já se considera espírita, é sempre positivo que se dedique a aperfeiçoar ou aprofundar um pouco mais a sua leitura teórica. E Kardec é uma leitura indispensável. Aí, o que é o Espiritismo? Lá, Kardec define de uma seguinte forma, uma síntese bem completa do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Essa é a definição sintética. Kardec apresenta uma maior, essa mais longa eu não sei de cabeça, mas vejam, ela é bem semelhante à que Denis faz, O contato com o mundo espiritual diz para nós de duas coisas. Diz da nossa natureza e do nosso destino. E como que isso pode ser absorvido pelo praticante, estudioso, pelo espírita? Denis então vai apontar para nós algumas questões. A primeira delas é que a natureza dos espíritos ela é observada a partir do critério de imortalidade da alma que os espíritos testemunham para nós. A nossa natureza, então, é uma natureza que tende a não ser passível de nós medirmos no tempo do relógio, do calendário, A nossa natureza, a nossa existência se prolonga muito além dessas marcações temporais. Uma vez que o espírito é criado, uma vez que ele se torna consciente de si, que ele experimenta a inteligência como parte do processo de amadurecimento, ele não tem mais fim. Não tem um término, não há um momento em que nós deixamos de ser. E a existência infinita, ela diz também de uma consciência que vai se prolongar pelo tempo infinito. Então, tudo aquilo que o espírito fizer, em qualquer momento da sua trajetória, continua acompanhando o espírito por todo o tempo. Caso ele encontre circunstâncias de correção, de aprimoramento, de transformação, ele substitui as experiências pregressas, que eram experiências, que a gente pode dizer, experiências de ignorância, porque essa é a grande questão que a gente tem que observar. Os espíritos erram, na maioria das vezes, não por uma maldade deliberada, embora existam esses casos, sim, a gente não vai dizer que não são reais,
Mas na maioria das vezes o espírito erra por ignorância, por desconhecimento da sua condição, da sua vida, por desconhecimento do que o espera. E eu quero falar um pouco mais sobre isso na segunda parte do nosso estudo hoje. Mas o fato que nos chama a atenção é, a partir do momento que se toma consciência da existência como algo que se prolonga, ou seja, não somos finitos, não vamos acabar, não vamos morrer, a nossa vida muda. Ela obrigatoriamente toma uma outra conformação. O segundo aspecto que o Denis apresenta para nós, que tem a ver ainda um pouco com a nossa natureza, mas que aponta já para a direção do destino do espírito, é que ele fala que através das comunicações com o mundo invisível, nós podemos perceber uma grande comunhão na criação divina. A comunhão entre vivos e vivos. Ou seja, entre aqueles que estão nesse momento vivos habitando a matéria e aqueles outros que fora já desse mundo mais denso, mas ainda vivos, mantêm contato conosco. Isso é muito forte, isso é muito bonito e tem uma capacidade também incrível de ressignificar a nossa vida. Se nós aliamos isso à concepção e ao entendimento da imortalidade, as coisas não conseguem permanecer como eram antes. Por quê? Vejam só. Primeiro, nós percebemos que a alma não acaba com a morte, não some, não vai para um céu onde ela vai viver toda a eternidade sem saber muito bem o que a aguarda, nem para o inferno, onde ela também vai ficar presa por todo o tempo, sofrendo torturas, agressões, violências. A alma continua viva. E mais, a alma continua viva e tem possibilidade de continuar em contato com seus entes queridos, com aquelas pessoas às quais se vinculou enquanto estava encarnada. Claro, isso pode se dar pela porta da mediunidade, mas na medida que a gente vai aprofundando o pensamento na filosofia e na metodologia do pensamento espírita, a gente percebe que essa comunhão entre vivos e mortos, entre espíritos e seres encarnados, ela pode se dar através da mediunidade, mas a mediunidade não é o único campo. A mediunidade não é o único modo através do qual essa comunhão se estabelece. Nós vivemos constantemente numa interdependência de planos ou de mundos. E essa interdependência poderia ser exemplificada como se o mundo espiritual e o mundo físico se sobrepusessem, vivessem um permeado pelo outro. A rigor, não podemos dizer nem que seriam dois mundos. Trata-se de uma grande vida que se manifesta em frequências mais densas e mais sutis. Para aqueles que não são médiuns, o contato com o mundo invisível, ele se dará através da intuição, através do sonho, através do insight, né? Aquele pensamento que surge rápido. Há várias formas, mas o que todas elas dizem para nós é uma só coisa, ou seja, a morte não destrói o ser. E os vínculos do afeto são muito poderosos, permanecendo a nos envolver por todo o tempo em que houver o afeto. Esse é um ponto interessante, porque quando Kardec pergunta aos espíritos a respeito
dos vínculos dos espíritos fora da matéria, a resposta que ele obtém é interessante, porque os instrutores que o assistem respondem que o que faz com que os espíritos permaneçam ligados uns aos outros é o vínculo de afeto. Então, suponhamos que duas pessoas aqui na Terra se amavam muito e que uma delas desencarne. O amor que elas possuíam aqui na Terra é o que vai mantê-las ainda unidas no além. Agora, duas pessoas, ainda que sejam muito próximas, membros da mesma família, caso aqui mesmo nesse mundo venham a se separar e não se lembrem um do outro, não estou dizendo aqui de um sentimento de ódio, porque ódio é o amor doente, né? Ódio é bem diferente de indiferença. A indiferença é quando não há mais vínculos, não há elos. Os indivíduos aprenderam a viver um indiferente do outro. No caso da indiferença, esses seres na erraticidade não vão se procurar, não vão se buscar. O que mantém cada um de nós vinculado a outro são as diversas expressões do amor. Por que eu digo diversas expressões? Porque é curioso a gente perceber que quando alguém diz assim, eu odeio fulano, só odeia quem um dia amou, ou admirou, ou teve algum tipo de expectativa. Quem não cria expectativa não odeia. Percebe? Só há esse sentimento de raiva, de agressão, se em algum momento houve um sentimento de afeto. Tanto é assim que quando nós ouvimos uma notícia triste de algum crime ou de algo ruim que aconteceu com um completo desconhecido, a gente até se sente um pouco sensibilizado pela questão da condição humana. Mas é totalmente diferente se nós recebêssemos aquela mesma notícia em relação a alguém próximo, alguém querido. Porque a capacidade que a gente tem de amar e de projetar no outro, ainda num momento de confusão, se traveste de raiva, rancor, mágoa. E isso acaba gerando para nós sofrimento. Mas o que o Denis está falando, e a gente tem que frisar, é: havendo amor, os seres permanecem em comunhão. O seu ente querido que partiu, o meu ente querido que partiu, aquelas pessoas importantes na nossa sociedade, nossa comunidade, não vão embora, não vão largar nós aqui para trás, dizendo, olha, agora vocês que se virem, porque eu não quero mais saber. Não. Há uma constante comunhão, uma troca. E isso nos aponta para o terceiro aspecto que o Denis usa para nos explicar essa grande resposta e as consequências dessa resposta espírita para a sociedade, que é a noção do progresso, a noção da evolução gradual dos seres. Vocês já devem ter me ouvido falar várias vezes aqui ao longo dos nossos encontros. Afinal, a gente já se encontra há mais de 30 estudos. Vocês já devem ter me ouvido falar mais de uma vez a respeito da dificuldade que a gente tem hoje para usar a palavra evolução. E talvez eu explique um pouco melhor a fonte dessa insegurança, dessa dificuldade, daqui a pouquinho. Mas o fato é que, na medida que o espírito vive diversas experiências corpóreas, e a partir dessa comunhão universal, a gente pode até ter uma ideia torcida, uma ideia torta,
de que evolução é um processo individual. Não. A consciência do nosso amadurecimento é individual porque a gente é que a tem, né? Por mais que uma outra pessoa diga para você como você é paciente, como você é bondoso, como você é honesto, você sabe de fato o que vai dentro do teu peito, o que vai dentro da tua mente. A consciência do amadurecimento é individual, mas o processo só se dá coletivamente. Caso você decida, então, que vai se separar da vida comum, vai se enfornar numa caverna pelo resto da sua vida, na intenção de progredir rapidamente, há progressos que só são feitos em comunidade. Então, vejam, a partir do momento que eu me reconheço um ser imortal, que eu reconheço também a comunhão entre todos os planos da vida, eu acabo então percebendo que tudo isso aponta para um amadurecimento. E aí vocês podem dizer, Vinícius, amadurecimento não é a mesma coisa que evolução? Não. Não é. A fruta, quando ela surge na árvore, ela já é fruta. Ela não se torna fruta. Ela precisa amadurecer para que seja colhida no tempo certo. Quando a gente fala de evoluir, a gente fala de transformar-se no que não é, né? Você acaba sofrendo uma mutação e evolui, progride. Essa ideia não é tão correta quanto a ideia de amadurecer, tomar consciência, iluminar-se. E aí você me pergunta então mais uma vez, mas se havia essa confusão, por que Kardec usa evolução e não usa amadurecimento? Porque evolução era uma palavra muito em voga no tempo em que o Espiritismo surge. Havia uma noção de progresso quase sagrada, como se o progresso fosse uma seta que caminhasse em linha reta, e como se fosse impossível que sociedades desenvolvidas tecnicamente, a Europa, a América do Norte, como se fosse impossível que essas sociedades cometessem coisas erradas, porque eles eram indivíduos que funcionavam como profetas do progresso, profetas da evolução. E é tão forte que o Denis vai dizer, no texto ainda, que o Espiritismo seria, ao mesmo tempo, uma filosofia moral e uma ciência positiva. Filosofia moral, ok, tem a ver com conduta, tem a ver com virtude, tem a ver com reconhecimento e aperfeiçoamento de si. Ciência positiva, ele está fazendo aqui referência à possibilidade que a gente tem de verificar o fenômeno espírita. O espiritismo não depende que você acredite em mediunidade para que o fenômeno mediúnico aconteça. Ele não depende que você acredite no espírito para que um espírito se manifeste. Não. Ele pode ser verificado. Ou seja, ele pode ser controlado, os experimentos podem ser feitos. Só que essa ciência positiva, que era o paradigma de pensamento do século XIX, sobretudo da segunda metade do século XIX, ela vai dizer
que existe uma gradação de desenvolvimento social, técnico, econômico, que esse desenvolvimento ele é igual a progresso, e ela vai dizer que as sociedades deveriam se tornar positivas, ou seja, tão desenvolvidas quanto outras. Isso vai justificar, em grande medida, o movimento imperialista que a Europa vai realizar no século XIX, na África, na Índia, no leste asiático, na América do Sul, em alguns lugares, na América Central, sobretudo. E o que muda em relação a esse imperialismo e aquele lá do começo do descobrimento da América, por exemplo, Portugal, Espanha, Inglaterra, na América do Norte? Por que não é a mesma coisa? Por um fator bem simples. Quando Portugal veio para o Brasil, quando os portugueses vieram para cá, não havia nenhuma ideia, nenhum conceito do que fazer com os nativos. Então eles foram ou escravizados ou mortos, aos poucos assimilados, enfim. Mas não havia uma noção de conversão. Tanto é que a gente fala de colonos, né, quando se refere àqueles homens que vieram para cá. A partir do século XIX, a Europa, que se sentia na posição de líder racional do mundo, decide dominar os outros locais pobres, né? Geralmente locais pobres que forneciam ou mão de obra barata ou matéria-prima para a indústria também muito barata, e aí ela decide que ela tem a obrigação moral de fazer esses povos evoluir. Percebe? Isso é pesado. Até meados do século XX, a gente ainda tinha colônias. A Argélia, por exemplo, era uma colônia francesa. Colônia. E a gente está falando de 100 anos para trás. Esses povos deveriam aprender a como serem mais evoluídos. E claro, a gente pode falar sim de um progresso técnico. A gente pode sim falar de um progresso tecnológico, mas é muito difícil falar de um progresso social quando a gente está lidando com sociedades que são radicalmente diferentes das nossas. E qual que é a consequência disso? Uma delas, talvez a mais fácil da gente perceber, é o apartheid africano. Quando as colônias são divididas pelas metrópoles, pelos estados imperialistas, que não levam em consideração conflitos internos, religião, cultura, nada disso. E a gente tem, no século passado, grandes chacinas, como aquela que é representada no filme Hotel Ruanda, porque a divisão feita pelos portadores do progresso é uma divisão arbitrária que não levou a sociedade a um progresso, muito pelo contrário, levou a um genocídio. Então, essa noção de ciência positiva precisa ser relativizada para nós. E por que a gente precisa relativizar isso e também usar o conceito evolução de uma forma bem consciente? Porque o Denis, ele vai dizer, um pouquinho à frente do texto, que o Espiritismo seria uma das maiores descobertas, um dos maiores acontecimentos da história do mundo. Isso é bem grande, né? Imagina um fenômeno que seria capaz de atear fogo, o fogo da renovação em todos os lares, mundo afora. Kardec vai dizer que os fenômenos são globais e que, portanto, ele calculava
um número enorme de espíritas, Europa fora, América fora, Ásia fora, Oriente Médio afora, e chegam mesmo a dizer, e a forma como o Denis fala, é uma forma que dá a entender que o mundo seria renovado totalmente pela ideia espírita. Eu não sei se sou só eu, mas isso deu errado. Percebe? Nesse momento, quando a gente olha para essas coisas, a gente está diante do que a gente pode chamar de espírito da época, ou de mentalidade. Inclusive, mentalidade é um conceito mesmo, bem específico, de uma determinada escola historiográfica. Portanto, a ideia de progresso, a ideia de evolução, é uma ideia da época, ou seja, do século das luzes, é uma ideia profética do século XIX. Um século que é tão racional, boa parte das pesquisas que a gente vê se desenvolver nesse período são pesquisas fundamentais para o surgimento de várias facilidades que a gente tem hoje no mundo, saúde, tecnologia e tal. Mas a gente tinha uma profecia do progresso. E o que é a característica da profecia? A profecia ela é irracional. E qual que é a consequência desse século XIX progressista, evolutivo, positivo? A gente tem duas grandes guerras fazendo cicatrizes profundas sobre o século XX. Então a gente tem que olhar agora para isso, para entender por que é que essas falas de Kardec, por que é que essas falas do Denis a respeito de um espalhamento do espiritismo não se concretizaram, né? Bem, primeiro, a gente tem que pensar um pouco sobre as profecias. No cristianismo primitivo existia uma crença que é chamada de parúsia. O que é a parúsia? A volta de Jesus. Jesus voltaria ao mundo. E os primeiros cristãos, eles não se preocuparam em escrever nada, por quê? Porque a volta do Cristo era iminente. Eles acreditavam que ela fosse vindo, que ela ia acontecer, que ela ia chegar. Eles acreditavam que ela já estava chegando, mas ela não chegou. Esse texto literal, uma volta de Jesus literal, não aconteceu. E aí toda profecia, ela causa num primeiro momento um furor, uma entrega, uma crença quase religiosa, mesmo que as profecias não sejam religiosas. Mas na medida que ela deixa de se cumprir, ela gera em consequência desconfiança. E é a partir dessa desconfiança que as coisas precisam ser normatizadas. Porque a profecia daria conta de solucionar o problema, mas se não há profecia, eu preciso de norma. Então a gente vê a partir do fim do século I, mas sobretudo a partir do fim do século II, século III, uma normatização do cristianismo, porque Jesus não voltava e não voltou. E esse processo vai só se complexificando, já que a profecia da volta material de Jesus não aconteceu. A partir daqui, ou melhor, daqui para frente no nosso estudo, eu quero que vocês entendam que essa ideia de progresso e essa ideia de evolução
foram profecias do século XIX. Não estou me referindo aqui, não estou falando aqui de progresso técnico, porque isso é inegável. Vocês estão me vendo em tempo real, enquanto eu transmito da minha casa, aqui em Juiz de Fora, através da internet. Então é óbvio que há um progresso técnico, vacinas, procedimentos médicos, tudo isso é real. O que eu estou dizendo é que a noção de evolução e de progresso do século XIX extrapolava a técnica. Ela tinha a ver com um progresso humano, cultural, social. Nesse quesito, cultura, humanidade, sociedade, a gente está diante de uma profecia que foi feita em algum momento pelos idealistas do século XIX. Ok? Então, daqui para frente, evolução e progresso como profecias do século XIX. E eu vou explicar melhor tudo isso. Deixa eu só responder um pouco as perguntas, porque talvez vocês podem ficar com pulga atrás da orelha e isso atrapalhar o entendimento. Vamos lá. A Natasha está dizendo aqui que, para mim, fica claro isso nas entrelinhas do Livro dos Espíritos, na forma como Kardec fala sobre os indígenas e povos primitivos, como se a Europa fosse superior moralmente a todas as sociedades. Não é nem nas entrelinhas não, Natasha, ele é explícito nisso. Ele é explícito em alguns textos, falando dos hotentotes, dos aborígenes. Isso é explícito, é o espírito da época. E é difícil porque a turma tenta justificar isso, dizendo que, mas é porque Kardec agiu. Era o pensamento do tempo dele, não há o que se dizer em contrário a isso, né? Toda produção humana, seja religiosa, seja científica, cultural, ela tem a assinatura do tempo em que ela acontece. Nós não estamos separados do tempo. É impossível viver fora do tempo, né? Então isso é uma marca do tempo em Kardec. Agora é interessante perceber que os espíritos falam muito pouco usando essas categorias, ou pelo menos usando as categorias desse jeito. Os espíritos são muito mais inclusivos do que o texto humano, né, de Kardec. A Luísa pergunta: Vinícius, o amadurecimento causa uma indiferença por assuntos banais ou é pretensão do indivíduo? Pretensão do indivíduo. O indivíduo maduro não enxerga nada como banal. Todas as coisas têm a sua função de ser. Todas as coisas têm a sua razão de existir. Portanto, nada é banal. Normalmente, quando a gente lê relatos biográficos de indivíduos mais amadurecidos, é incrível perceber como eles são cuidadosos com os pequenos detalhes. Eu me lembro de ter lido uma matéria há muito tempo, porque inclusive faz muito tempo que Dalai Lama não vem ao Brasil. Mas da última vez que ele veio ao Brasil, e ele ficou num quarto de hotel, a matéria falava que quando ele foi embora, as pessoas que arrumaram o quarto perceberam que ele tinha regado algumas plantinhas que estavam na janela. Muito seco o tempo, e ele então colocou água nessas plantas. Isso é uma preocupação pequena, mas muito legítima, né? Portanto, não há banalidades. As menores coisas são cuidadas e tratadas com bastante atenção pelos espíritos maduros, né? Fernando fala do Zeitgeist, sim. E aí ele pergunta aqui: será que a sociedade, não estava preparada ou foi um erro de análise de Kardec e Denis? Aqui, Fernando, me parece que se trata mesmo da condição humana deles. O que eles viam naquele tempo não tinha como antever ou perceber em antecedência o que o século XX faria com essas ideias de progresso. E há um ponto interessante, porque o Denis viveu até 1927, então ele viu a Primeira Guerra.
E ele escreve, durante a Primeira Guerra, vários textos, onde ele refaz algumas ideias, ele reconsidera. Não sei se é uma questão de despreparo nossa ou um erro de análise. Eu acho que é exatamente a percepção de que eles produziram esse conteúdo todo num tempo, a partir de informações que tinham. E eles mesmos acreditavam nisso. Denis vai mudando um pouquinho, ele fica muito sentido pela guerra no mundo. Ele, inclusive, fica bastante incomodado de pensar como que os homens podiam ainda fazer guerras terríveis. E olha que ele não acompanhou encarnado a Segunda Guerra, que em termos de destruição e de crueldade foi muito maior do que a primeira, né? Mas o que surge nesse século XIX que é diferente? Por que essa ideia de progresso acaba se tornando tão destrutiva e dá origem a essas duas guerras? Vamos entender algumas coisas. Vamos lá. Lá na Antiguidade, nós temos alguns registros, vários até, de revoltas. E as revoltas geralmente aconteciam por parte dos escravos ou dos dominados, que não buscavam mudar a ordem social. Buscavam unicamente deixar de ser escravos ou dominados, né? Se a gente pensar nos ilotas espartanos, ou se a gente pensar nos escravos romanos, e a gente tem aí uma revolta famosa, que é a revolta de Espartacus, o que esses homens queriam? Eles queriam deixar de ser escravos, mas eles não estavam se revoltando contra a escravidão, né? Então não há nenhuma mudança no panorama social. A revolta que é uma mudança de posição. À medida que o tempo passa, né, o cristianismo surge, se torna uma potência mundial a partir da queda do Império Romano. E por que isso acontece? Porque toda a burocracia que estava presente no Império Romano, ela é assimilada pela Igreja. E a Igreja, então, vai se constituir em grande instituição que perpassa toda a história do mundo a partir do século IV, V da nossa era, como instituição, né? Povos serão dominados, povos serão subjugados em nome da fé. Só que, na medida em que a gente vê o avançar da história, a complexificação das relações humanas, alguns teóricos a respeito do Estado, a respeito da política, vão começar a questionar a figura dos reis. E o que se questiona na figura dos reis? O fato de que eles eram considerados, ou foram por muito tempo considerados, representantes da divindade. O direito divino de governo do monarca. A Revolução Francesa é um marco na história do mundo, por quê? Porque as pessoas, elas vão depor o rei, o Luís XVI, e mais do que isso, o rei será morto na Revolução Francesa, e será morto não para que outro rei assuma, mas abrindo a Idade Moderna, o tempo moderno da história, como a gente conhece, a partir da Revolução Francesa, os homens estão se revoltando e buscando substituir em alguma medida essa ideia do sagrado, de Deus, o direito divino do governo, por um direito bem mais humano e mundano. Ou seja, com a Revolução Francesa, a modernidade se abre com os movimentos constitucionalistas.
Ou seja, agora se luta pela justiça, e a justiça é uma constituição. Deus deixa de ser o lugar principal na história do Ocidente e se torna a justiça, ou se torna a razão, as luzes. Isso vocês também podem reparar perpassando toda a obra de Kardec. Essa ideia de uma grande razão. Deus, inclusive, é definido como inteligência suprema. Ocorre que, no fim do século XIX e no início do século XX, nós vamos ver nascer um movimento revolucionário também nas suas buscas e nas suas demandas, que vai substituir essa ideia de um Estado sagrado, essa ideia de uma justiça maior, humana, total, colocando o próprio homem na condição, nessa posição divina. Ou seja, se durante muito tempo as revoltas não tinham a ver com Deus, se durante muito tempo as nossas relações elas tinham um sentido subjacente, que era a presença de uma vontade divina, se depois disso a gente transfere essa ideia do Estado, né, de um Estado divino para um Estado virtuoso, seria regido pela ordem, seria regido pela justiça, seria regido pela razão. No século XIX, a gente vê surgir um movimento na Rússia, na França, na Alemanha, que vai substituir essa razão sagrada por uma noção de homem sagrado. Ou seja, se todas as coisas foram feitas muito tempo por Deus ou pelo Estado, agora aqui o que justifica as ações do homem é o próprio homem. Eu sei que isso pode estar parecendo um pouco confuso, mas o nome desse pensamento, o nome dessa teoria filosófica é niilismo. E esse termo faz referência a uma doutrina filosófica que vai reduzir tudo que existe, entes, coisas, o mundo, mas particularmente virtudes e princípios, a nada. Todas essas coisas deixam de ter sentido. E o único sentido passa a ser o homem alcançar o seu prazer ou a sua satisfação. O grande teórico niilista do século XIX, e que vai ser muito revisitado no século XX, é o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que tem obras fantásticas. Para quem gosta mais de estudar filosofia, não são obras fáceis, não são obras leves, são obras mais densas, mas vale a pena ser lido. A gente tem que conhecer tudo. E essa tese de que o homem passa a ser o único destino da existência, ela já existe em germen ali no tempo de Kardec. Ela vai se desenvolvendo ao longo da segunda metade do século XIX. Inclusive, na época que o Denis está escrevendo esse livro, que é 1890, a gente já tem pensadores, teóricos organizados em torno do niilismo, mas é no século XX que o niilismo alcança a sua maior projeção e vai ser uma ferramenta de ideologia e de convencimento da qual se apropriarão todos os movimentos totalitários do século XX. A gente vai ver isso aparecer no nazismo, a gente vai ver isso aparecer nos campos de concentração, na maneira de viver, na organização social do stalinismo russo. A gente vai ver essa ideia de um desapreço por valores morais e, portanto, a única necessidade de prova
de que o homem é a medida das coisas, no sentimento de paz armada que dá origem à Primeira Guerra Mundial. E nesse processo, vejam só, aquilo que era um conjunto de estruturas teóricas, apropriado por alguns intelectuais com poder de interferir na vida coletiva, acaba levando os povos... E quem são esses povos, pessoal? É a turma que está falando de progresso, de evolução, de aperfeiçoamento, para guerras que são verdadeiras carnificinas. E ao passar por esse processo de conflitos mundiais, o homem, a humanidade, né? O homem como humanidade, ela acaba perdendo muito do seu ideal de progresso. Nós temos o século XX como uma marca profunda na nossa cultura, que é um período em que a gente para e pensa como pôde o homem dar origem a um processo tão cruel quanto as guerras, quanto o Holocausto nazista ou as perseguições stalinistas. É isso, pessoal, ou seja, esse avanço do niilismo que acaba se opondo às profecias do progresso, do espalhamento, do avanço espírita que Kardec faz e que Denis faz também. Ou seja, nós não estamos lutando simplesmente com o materialismo. Não estamos lutando única e simplesmente, e lutando aqui é uma expressão, né, uma forma de falar, com ideias de apego à matéria. Porque o indivíduo, durante muito tempo ao longo da história, foi apegado à matéria, mas tinha pretensões de uma vida espiritual. O que o final do século XIX faz e o início do século XX termina de executar é uma ideia de que não é simplesmente um apego material. Alguns niilistas não vão ser nem apegados excessivamente à matéria, mas é uma ideia de que não há valor superior conduzindo a vida. Nós não estamos nem falando de mundo espiritual, não. O niilismo fala que as virtudes, a moral, os costumes seriam perniciosos para o homem. E é esse o alimento filosófico do fim do século XIX e do início do século XX. A ideia tacanha de que o homem pode tudo. E nós sabemos que não pode. Não sem causar grandes prejuízos para os seus irmãos e para os seus contemporâneos. Então, essa sombra é o que ficou depois das duas grandes guerras. E se vocês repararem bem, o espiritualismo moderno, o espiritismo, ele vai em ascensão no mundo até o final do século XIX, até a década de 1880, 1890. No momento que a gente vê surgir os primeiros engajamentos revolucionários, revoltosos, movidos por esse pensamento niilista, a gente tem a diminuição quantitativa do interesse pela vida além daqui. Porque a subversão que o niilismo faz é, se não há futuro, se não há nada depois daqui, por que não gozar agora? Nada deve ser impedimento para que eu faça aquilo que eu quero. E bem, nós estamos vendo onde que isso está levando a gente, né? Então, o nosso desafio enquanto praticantes espirituais hoje é vencer essa lógica do tudo pode. E por que é um desafio? Porque não dá mais para dizer simplesmente assim, não pode porque a religião condena, não pode porque Deus não quer, não pode. Isso não funciona. A gente tem que conseguir encontrar um argumento interno no próprio sistema de pensamento do mundo para que a gente possa ter a brecha para falar de outras coisas e aí sim aprofundar o ensinamento espiritual. Não é algo muito fácil, mas é o nosso grande desafio. E o que aconteceu depois disso? A gente vai chegando a essas conclusões. O espiritismo, de maneira geral, não deu conta de fazer esse movimento filosófico de resposta, que é o que Denis fazia no tempo dele, e ele se cercou, então, num nicho mais seguro da sua prática religiosa. Então, hoje, o espiritismo se manifesta como uma crença
mas sem muito aporte dos seus representantes para conseguir propor alguma coisa do ponto de vista da filosofia contemporânea que possa libertar o homem das amarras do niilismo. Eu acho que eu dei nó na cabeça de vocês. Deixa eu ver aqui. O Zé Luiz Carvalho está dizendo que o texto fala muito diferente do que você está falando. Fala sim, Zé Luiz, eu disse isso. Eu abordei no estudo 2 aspectos do texto, né? Ou melhor, 2 partes. A primeira fala é o que o texto está dizendo. A segunda é porque a profecia de que o Espiritismo é um grande acontecimento na história do mundo não é real. Há um problema aí que quase nunca é abordado. Então eu falei agora como professor de História e de Sociologia, ou seja, o que impede a profecia de acontecer? Na época do Denis, a palavra niilismo não tinha nem sido cunhada ainda, né? A gente está fazendo uma análise retrospectiva. O Fernando me pergunta, como professor de História, recomenda o filme 1917? Eu não assisti, mas quero muito. Ele está sendo muito bem cotado para vários títulos, para Oscar e tudo mais. E acho que é sempre bom a gente manter a nossa cabeça atenta para as coisas que nós, enquanto humanidade, fizemos e que só causaram sofrimento para os seres. Então eu acho muito importante obras que rememorem a nós os riscos de uma anestesia da consciência, um niilismo que faça com que o sujeito acredite que possa fazer tudo, né? Nesse sentido eu recomendo sim, mas não vi ainda, então estou falando só pelas críticas que tenho acompanhado por aí. Bem, caso alguém queira aprofundar um pouco a reflexão a respeito desse aspecto do niilismo, é muito difícil a gente encontrar boas obras de referência. No Espiritismo não encontrei nenhuma. É difícil a gente encontrar boas obras de referência porque a partir da virada do século XIX para o século XX, o niilismo se torna inclusive uma espécie de paradigma filosófico da contemporaneidade. Ou seja, quase todos os pensadores, em alguma medida, vão assumir posturas niilistas. Então a gente pode não ver o sujeito escrevendo que você pode fazer qualquer coisa, mas no fim da lógica dele o que está presente é: já que não há futuro, já que não há vida após a morte, já que não há um valor definitivo e tudo é relativo, tudo pode, então aí desenvolve a sua teoria. Eu encontrei um texto muito bom, mas que é bem difícil a leitura dele. Indico que quem tiver mais familiaridade com as ciências humanas e com a leitura pode procurá-lo. O texto se chama, é um livro, né? 300 e poucas páginas, chamado O Homem Revoltado, de Albert Camus, um filósofo francês que tem uma trajetória muito curiosa. O Camus, embora não fosse crente no sentido mais amplo da palavra, ou seja, não professasse uma crença religiosa e tivesse muito problema com a ideia de Deus, ele não acreditava em Deus, as teses dele são teses humanitárias. E aí é interessante porque no primeiro livro teórico dele, que se chama O Mito de Sísifo, ele vai tentar responder a seguinte questão, no primeiro dele: se a vida não tem sentido, vale a pena se matar? E ele, como materialista, responde que não. Nesse livro que citei para vocês, O Homem Revoltado, ele está fazendo uma crítica grande dos movimentos totalitários do século XX, tanto do nazismo, mas sobretudo do stalinismo russo. E ele vai tentar responder uma outra questão. Diante de uma moral que tudo pode, eu posso assassinar outro ser humano em nome de uma revolução? E a resposta, mais uma vez, vai ser não.
Você não pode assassinar outro ser humano, porque, na verdade, nem tudo pode. Os limites são os limites da dignidade humana. O livro inteiro, então, é uma grande peça filosófica contrária ao niilismo. Ou seja, embora alguns valores possam ser sim imutáveis, isso é da cultura, existe um eixo que não é mutável. E que eixo é esse? A garantia da dignidade do ser humano. Então, quem tiver interesse de ler, mais uma vez, não é um livro espírita, não é um livro fácil, é um livro denso, O Homem Revoltado, de Albert Camus. Deixa eu ver se eu tenho mais questões aqui. O Zé Luiz fala comigo que o livre-arbítrio impede. Sim, em alguma medida, né? Mas o livre-arbítrio ele constrói, né, os seus ídolos temporais, políticos, intelectuais, culturais, ídolos inclusive que não são pessoas. O nosso livre-arbítrio coletivo ele acaba criando ídolos que são pensamentos, né, modos de pensar a vida. O bom é que tem jeito. E o ruim é que esse jeito não passa só por a gente ficar em casa rezando. Em alguma medida, é importante que nós pensemos sobre a vida. E que a gente consiga perceber que a forma como a gente vem vivendo não é sustentável. Não é sustentável ecologicamente, mas não é sustentável para nós emocionalmente. A gente fica nessa rodinha de hamster, trabalhando, produzindo, pagando conta, divertindo, isso num loop infinito. Talvez a gente precise refazer a nossa visão de mundo. O Espiritismo pode ajudar muito a apontar para nós que nós somos e para onde vamos. Mas a gente precisa saber como que isso pode somar para a transformação da nossa sociedade. Tudo bem? Espero que não tenha ficado muito pesado. Nosso próximo estudo vai ser mais leve, com toda certeza. Vamos ver qual que é o próximo tópico. O nosso próximo tópico é o Espiritismo e a Ciência. Tá bom? Então, vou deixar meu e-mail aqui, porque eu vi que algumas pessoas ficaram com mais dúvidas. Mais uma vez, meu e-mail está aí no chat. Vocês podem mandar mensagem se tiverem alguma questão. Eu prometo que eu respondo antes de desencarnar. Às vezes eu demoro bem, mas eu vou responder. Tá bom? Me despeço de vocês com alegria. Peço que vocês dediquem um bom pensamento para nós. Lembrem de mim nas suas preces. E na semana que vem a gente se encontra de novo. Tudo certo? Um beijo grande no coração de vocês. E até a próxima, meus amigos.